Beleza, pessoal? Bora lá fazer esse vídeo aqui. Esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre gola, é um assunto que vai complementar a questão das camisetas. Tá ok? Beleza, pessoal? Dona Lúcia? Beleza, pessoal. Bom, gente, vamos falar sobre a modelagem, amigo. O seu problema aí é o decote. E você me perguntou como resolver isso. Pelo que eu entendi no e-mail, os seus decotes, eu não sei se eles estavam repuxados ou se eles estavam caindo de cima. Mas é sempre esse o mesmo problema, né? Esse é sempre a dor de cabeça. Amiga, como você é modelista, né, a sua maior ocupação, a gente passa a maior ocupação da gente, às vezes a gente dá mais atenção a ela, às vezes assim, para gerenciamento a gente tem alguns problemas que podem ocorrer, que são o seguinte: eu vou falar no próximo vídeo sobre curso de costura e vou abordar justamente esse detalhe que eu quero abordar. O que acontece? Quando a gente trabalha com várias pessoas, a gente tem várias formas de trabalho e várias habilidades diferentes. Tem gente que vem trabalhar com a gente e fala assim: olha, eu tenho 20 anos de costura, eu já consigo trabalhar. Outros vêm e falam: olha, eu não sei nada, né? Então cada caso é um caso. Então qual que é o primeiro processo? O primeiro processo que eu vejo é a forma de segurar o tecido e a forma de aplicação. Que vamos ter que fazer um treinamento para isso, porque cada um vai fazer uma gola diferente no começo. Um vai puxar demais, o outro vai deixar de menos e assim vai, tá? Mas vamos no quesito modelagem aqui. Bom, eu te falei que eu passaria as medidas da minha modelagem, tá? Deixa eu pegar aqui os moldes, deixa eu pegar um molde do meu aqui. Então, tá aqui as minhas modelagens e tá aqui as golas, as ribanas das golas, tá? Eu vou pegar aqui só a frente, eu vou pegar só um dos moldes, vou pegar o P aqui. E é o seguinte, ó, para o pessoal aí que não sabe, essa informação aqui vai também para o pessoal do canal, né? Então, essa amiga minha já conhece bastante isso aí. Geralmente, as costas de uma camiseta é 1 centímetro Maior que a frente. maior que a frente, Juntos. tá? Então, você vai ver que aqui tem 1 centímetro de diferença, tá? Mas para nós, na modelagem, o que a gente considera o tamanho da gola? Eu vou jogar esse 1 centímetro para cima e vou fazer essa medida dessa circunferência toda, tá? Da frente com as costas, tá? E aí é justamente o tamanho, é justamente o tamanho, tá vendo, ó? Dessas golas, né? Aqui eu geralmente uso PMG, mas na camiseta, isso eu vou até dizer também, isso aqui entra naquela parte do tecido que eu deixei de falar. Geralmente no corte, amiga, influencia também a quantidade de corte, né? Então já vou dar uma dica para vocês aí. Uma média de corte é 1, 2, 2, 1. O que vem a ser isso? Uma P, uma M, aliás, uma P, 2 M, 2 G e uma GG. Isso seria um corte 1, 2, 2, 1, o mais comum a ser usado. Eu utilizo outro padrão porque eu não trabalho com GG, tá? Então é o seguinte, eu uso outro tipo de corte, tá? Então eu trabalho só com PMG, mas eu tenho GG aqui também, tá? Bom, bora lá então, eu vou pegar aqui as medidas da minha. Elas não servem de referência para as suas pelo seguinte: isso depende muito de quem desenvolve o molde de acordo com o pedido. Às vezes, essa gola ela pode ser mais cavada ou menos cavada, tá? E isso vai muito do cliente. Eu, Júlio, quando utilizo, por exemplo, eu tenho uma linha que eu costuro que é para esportes. E as minhas golas, elas são mais largas, correto? São mais altas, né? Elas são mais altas. Então, quando eu estou usando uma gola mais larga, o que acontece? Eu diminuo o tamanho aqui do decote. Por que eu diminuo o tamanho do decote? Porque eu vou ter ela mais fechada nas golas. Eu tenho clientes aqui que são clientes de academia. Então, às vezes ele pede essa camisa aqui, às vezes eu utilizo até essa camisa aqui
mas eles trabalham com aquelas golas mais largas, que estão fazendo exercícios e tal. Então, esse decote, ele varia bastante de um para o outro. O que não muda é o tamanho da modelagem, mas o tamanho do decote é de acordo com do desenvolvimento. Vai do desenvolvimento de cada um. Tá? Tem gente que gosta, eu sei que aí para cima no Ceará o pessoal gosta das camisas mais abertas, mais tempo de calor. Eu sei que no sul a gente vende mais, no inverno a gente vende camisas mais gola altas, né? É mais fechado. Mais fechadona e tal, né? Então tem essas diferenças, tá? Por quê? Porque o pessoal do norte está trabalhando sempre todo, tem um verão mais extenso, então é lógico, vai querer uma gola mais aberta, uma camisa mais folgada, né? Acontece muito isso. Né? É mais quente, né? É mais quente, então o pessoal pede isso aqui mais aberto. Então essa referência minha aqui pode ser que não sirva de padrão, mas ela está muito legal, esse padrão que está aqui, amiga, tá? Depois eu posso até filmar a minha aqui, que eu estou utilizando, e você vai ver, ela fica bem fechadinha, bem bonitinha, mas tem gente que gosta dela mais cavada, tá ok? Então essa parte daqui é muito relativa. O que é interessante de saber aqui, eu disse que daria a medida da minha, você vai ver que ela é bem fechada. Mas provavelmente se medir a sua aí, ela vai ficar um pouquinho mais larga, não sei, porque isso depende muito do desenvolvimento. Tá? As minhas, como eu prometi estar fazendo a medida, eu vou estar fazendo aqui para você ver. Se o cliente pedir que eu abra ou encolha mais, aí eu posso estar fazendo isso para ele. Tá? Bora lá então, minha fita métrica está uma porcaria, mas bora lá. A minha P dá 45 centímetros, tá? De gola. Que é a circunferência toda, frente e costa, na ribana, para o corte da ribana. A minha M dá 46 e a minha G dá em 48. Tá? 46. Não, dá quase 48. Ela é um pouquinho maior, um pouquinho na G, porque ela é muito grande. Né? E eu posso alterar isso também. Tá? Isso influencia muito o seguinte também. Às vezes, de tecido para tecido, modelagem, as pessoas... Outra coisa que eu quero deixar bem claro para o pessoal que fica aí, você tem modelagem disso, modelagem daquilo, de camiseta. Então a pessoa pensa que modelagem de camiseta é tudo a mesma coisa. Modelagem para um determinado tipo de tecido é uma coisa, e modelagem para outro determinado tipo de tecido é outra coisa. Pode haver diferença. Tá? A modelagem você não pode comer nela na costura. Tá? Tem gente que arranca quase um dedo de um lado da costura, do outro ele vai beleza, e quando você olha a camisa está torta. Isso é um erro de costura. Tá? Mas voltando às golas, o que acontece? Vamos supor que eu fiz aqui, estou desenvolvendo essa modelagem, e eu fiz toda essa circunferência aqui, amiga, eu fiz toda ela é do tamanho exato. Só que a minha ribana comportou diferente um pouquinho, por causa de tecelagem, ou por causa da qualidade, alguma coisa. Eu posso utilizar o seguinte método, eu posso ou diminuir ou aumentar de acordo com a quantidade que eu aumentei. E se eu aumentei num determinado tipo de ribana, num corte, eu tenho que aumentar em todos eles. Então o mais legal primeiro é desenvolver um tamanho, ver como se acentuou as golas que costurou, para depois você estar fazendo o outro tamanho. Se você cortar tudo, simplesmente fez um molde, cortou, você corre o risco de ter perdendo sua ribana. Então, sempre pilotar a peça e ver a pilotagem. Deu certo? Deu. Aí você vai desenvolver a primeira, deu na P, vai desenvolver na M, vai desenvolver na G e ver que está legal. Está legal? Beleza. Então, aí você já está com o seu molde corrigido. Tá? Então, nas partes da gola aqui, amiga, é o que eu posso dizer. Tá? E como você está costurando com mais gente aí, eu vou repetir aqui o processo que eu também fiz naquelas camisetas. Como se fecha uma camiseta? Primeira parte, como você tem muitas costureiras e é bem interessante poder trabalhar com isso, eu vou dar uma dica interessante. Separa os grupos daquelas que são melhores em cada função. Tem costureiras que têm mais afinidade com a overlock, tem outras que têm mais afinidade com a reta, tem outras que têm mais afinidade, apesar de elas trabalharem em todas, elas têm mais habilidade em uma ou em outra, né? Então, como você tem 30, e se eu tivesse 30 pessoas trabalhando, eu sequenciaria, dividir a minha equipe, ou quem é que está trabalhando comigo, e seguiria um processo de montagem. Fica muito mais fácil de treinar o pessoal do que explicar para um, explicar para outro, você vai ficar rodando
igual louca, e o resultado vai ficando, você vai se embolando, vai virando aquela dor de cabeça. Então é o seguinte, eu vou dar para você aqui uma dica. Primeiro passo da camiseta, fechar o ombro, tá? Segundo passo, colocar manga, tá? Terceiro passo, fechar a lateral, né? Quarto passo, colocar as golas e depois bainhas, tá? Tanto de manga quanto, porque eu provavelmente não sei se vocês trabalham com arremate, então vamos estar colocando aí o fechamento dessa forma. Uma coisa interessante, amigo, vou até te mostrar aqui, ó, na minha modelagem. Isso aqui são dicas que eu estou dando para o pessoal aí, tá? Tá vendo aqui que na minha modelagem tem esse detalhe aqui, ó. Olha aqui para você ver, ó. É porque eu utilizo bainhas abertas. Mas eu não sei, a maioria não tem arremate na região. Por que eu faço isso, amiga? Pelo seguinte, quando eu faço a bainha aberta, e se eu dobrar aqui, ó, você vai ver que as minhas bainhas vão ficar todas com 2 centímetros de fora a fora, tá? E elas vão casar certinho. Então na hora de eu fechar, eu só tenho o trabalho do arremate, ó. Olha só para você ver. É diferente das grandes maioria das camisetas que a gente vê modelagem aí, que é aquela coisa reta, tá? Isso é o meu padrão, cada um tem o dele, tá ok? Então ficou aí mais uma dica de processo. No caso seu, eu acho que não deve ser fazer isso, se não tem arremate, eu acho que deve ser feito as bainhas em anel, então não deve estar fazendo isso aqui. O que causa um pouquinho também, quando falta experiência do pessoal, causa um pouquinho de tortura nas bainhas. Você olha para a manga da bainha porque a pessoa não tem a noção, ou não tem um embanhador e está fazendo na mão, e isso é complicado no processo de ensinar ou desenvolver as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar um pouquinho sobre o curso depois, tá? No próximo vídeo. Bom, deixa eu ver. Então, o processo é esse. A montagem é essa. Beleza. Outro detalhe que eu quero chamar a atenção é que assim, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Nós vamos montar essa aqui para você ver. Nós vamos montar essa aqui para você ver. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui. O que eu disse sobre o tamanho da gola, é sempre a circunferência. Repara aqui uma coisa, essa aqui é uma gola V, foi feita para o canal aí, tá? E essa gola, ela é maior, deixa eu ver, maior do que essa aqui que foi desenvolvida para gola careca, tá? Então elas são maiores. Então, mas nada que vá passar o tamanho da camiseta. Se você ultrapassar o cabelo, até o tamanho, dependendo da malha, vai comportar legal. Mas se você ultrapassar ou diminuir, se você diminuir, ela vai ficar repuxada. Se vai ultrapassar, vai ficar esgaçada. Ela vai, essa palavra é feia, né? É feia, né? Vai ficar aquela coisa caída, igual vai ficar como diz aí o Leandro, como é que é? Tomara que caia. Vai ficar tomara que caia, né? Que é aquela gola caída para fora. Então é o seguinte, tem alguns casos que você corta no tamanho exato e ela fica tomara que caia. Né? E tem ribanas que comportam diferente, às vezes elas repuxam mais e deixa aquela gola cheia de papinho. Ela não fica toda franzida, ela não fica uma gola uniforme assim. Outra coisa sobre acabamento de gola, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Isso ajuda muito, amiga. Pesponto. Ajuda demais, além de dar um acabamento bem legal. Outra coisa que ajuda bastante são as partes de trás aqui, que é o reforço. Né? O reforço também ajuda bastante na camiseta, né? E dá um acabamento bonito, né? O acabamento do reforço, esse aqui não está muito bonito, que a gente usou ele como exemplo, você lembra disso? Uhum. Então ele está com uma cor à parte, mas isso aqui é camisas que a gente vai descartar mesmo. Então, descartar não, a gente vai doar para algum amigo, acho que eu tenho até endereço certo aqui. Aí o que acontece? Esse reforço aqui, você pode estar utilizando ele de outras cores, tá? Não precisa ser automaticamente da cor da gola. Isso vai de acordo com o seu desenvolvimento. Eu geralmente opto pelas cores da estampa. Tá? Então, é uma dica. Você pode fazer esse acabamento aqui, você pode fazer de 3 formas. Você pode fazer, 3 não, 4, que eu acho bonito. As 4 formas que eu acho bonito. Acho mais bonito esse que tem aqui, acabamento na reta. Né? Que ele é feito o reforço com a reta, né?
pesponto. 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 Eu tenho mania de falar pesponto. Outro dia a menina me xingou. Júlio, mas não é pesponto. Mas não é porque aqui o pessoal fala pesponto. E eu falo, e a aí gente vem de conhece prespontar. por pesponto, né? Mais uma informação aí. Então, é regionalismo, gente, tá? Há muitos anos trabalhando numa região. É igual a gente fala decote e eles falam degote. Cada um fala uma coisa. Isso aqui reforça lá na terra desses amigos. Suador. Desses amigos, nós, quando falaram isso, na hora deu risada, né? O suador. É o suador que eles Que é o falam. reforço ombro a ombro. A gente pode fazer ele com a reta, tá? A gente pode fazer ele com 2 agulhas também, fica muito bonito na galoneira. Pode fazer com 3 agulhas. 3 agulhas. E podemos fazer com 3 agulhas e trançador. Também tem isso aí no canal, tá ok? Cada tipo de acabamento é um tipo de coisa. E o reforço, também já vou responder outra coisa. Existe uma máquina para fazer ombro a ombro. Eu não uso, mas muita gente gosta. Eu particularmente não gosto. Também não gosto. Você entendeu?